Nesta edição do Magazine do Triatlo, olhamos com atenção para a 18ª edição do Duatlo das Lesírias e conhecemos as surpresas nos pódios masculino e feminino de uma prova marcada pelo mau tempo. O triatlo terá a competir nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, no Brasil, um total de 55 homens e 55 mulheres. O período de qualificação olímpica já foi revelado, vai decorrer de 15 de maio de 2014 a 14 de maio de 2015. Durante este período, os atletas podem fazer entrar para a qualificação um máximo de 7 resultados e de 15 de maio de 2014 a 15 de maio de 2016, um máximo de 9 resultados. As provas de qualificação estão divididas em 4 patamares de importância. Só a 26 de maio de 2016 é que cada país terá a confirmação por parte da Federação Internacional do número de vagas que terá no Brasil em 2016. Para Portugal, o objetivo da Federação de Triatlo é de levar 3 atletas masculinos ao Rio de Janeiro e uma atleta feminina. A Federação de Triatlo de Portugal já abriu o período de candidaturas para o programa de escolas de triatlo. Esta fase de candidaturas vai decorrer até ao final do mês de fevereiro. Com este projeto, que passa pela celebração de contratos-programa até 31 de março, a Federação de Triatlo pretende incentivar e fidelizar os clubes que apostam na formação desportiva de jovens atletas com idades entre os 8 e os 15 anos. O apoio a ser dado pela Federação passa pela formação de treinadores e financiamento das atividades. Para este ano está previsto um total de 12 mil euros para atribuir às escolas envolvidas neste projeto. A esta verba acrescem os valores associados à organização e apoio de eventos. No final do primeiro mês de 2014, o número de filiados na Federação de Triatlo de Portugal já registrou um aumento acima dos 20% em relação à mesma altura do ano passado. Destes, mais de 3 centenas nunca se tinham inscrito na Federação de Triatlo de Portugal. Este ano é um ano que penso que vamos crescer novamente, estamos a crescer 20% e eu acho que é extremamente importante. Isto é um desafio, portanto a modalidade não é monótona, uma modalidade que permite, portanto, andar de bicicleta, nadar, correr, portanto, e as pessoas gostam, aderem, as organizações das provas também têm sido muito boas e estamos crentes que vamos continuar a crescer. Em matéria de clubes registados na Federação, são agora 82 os associados. Refira-se ainda que entre novembro e dezembro de 2013 o licenciamento foi mais barato e o ano terminou com 860 inscrições de atletas e 60 associações de clubes para 2014. Estamos então em Vila Franca de Xira para a 18ª edição do Duatlo das Lesírias. Bruno Dias, esta é uma prova que, a início de temporada, fica marcada pelo mau tempo. O efeito da tempestade Stefani, que assolou de resto o país no mesmo dia em que o Duatlo das Lesírias marcou mais uma vez presença na Lesíria de Vila Franca. Ainda assim, muitos foram aqueles que decidiram enfrentar esta tempestade e participar no evento. Vamos então conhecer melhor os percursos deste Duatlo das Lesírias, começando pelo primeiro segmento de corrida, 6 km para percorrer num percurso plano, onde o vento e a chuva eram os principais adversários. Já no segmento de BTT, 2 voltas para fazer a distância de 29 km, com a segunda volta já com o chão bastante molhado, a aglomerar muita lama e a dificultar a vida aos atletas. Um segmento final de corrida marcado também por muito mau tempo, uma volta de 3 km, numa temperatura ambiente de 10 graus, um tempo com muita chuva e vento forte. E estamos já com a largada para esta 18ª edição do Duatlo das Lesírias. 300 participantes, Nuno, a chuva não afastou mesmo os atletas.
Apesar das difíceis condições que à partida todos sabiam que iriam encontrar neste duatlo das Lesírias, até porque já não era uma novidade neste evento, a realidade é que foram várias centenas aqueles que decidiram marcar presença aqui na Lesíria de Vila Franca de Xira e participar então nesta 18ª edição. Já se esperava que o andamento não fosse tão rápido, mas a prova estava completamente em aberto, principalmente também porque alguns dos atletas que se destacaram nas etapas anteriores não marcavam presença aqui em Vila Franca. Ou seja, aqui em Vila Franca iríamos ter neste duatlo das Lesírias novos vencedores no por terra. Para já, um início de corrida bastante animado, com alguns ataques a fazerem moça neste grupo grande que vinha logo ali. João Oliveira, do Desportivo Náutico da Marinha Grande, a impor o ritmo logo nas primeiras centenas de metros. Levava ali, como vimos nas imagens, Rafael Gomes, e os dois homens estariam na frente, mas não por muito tempo. Logo, escassos metros à frente, seriam apanhados pelo restante grupo, que iria então lutar pela supremacia na corrida inicial. Mau tempo, a chuva a marcar muito este duatlo das Lesírias, e aqui vemos já a líder do setor feminino, Rita Maria Lopes, ela que tem 19 anos e representa o hemiciclo de Grândola. Estava aqui a jogar, bem se pode dizer, uma cartada importante para ganhar uma vantagem determinante para o final da prova, Nuno. Rita Maria Lopes, que acabou por dominar do princípio ao fim este evento, ao contrário daquilo que aconteceu na prova masculina, que as alternâncias no comando foram sempre muitas. Já no setor feminino ela foi cimentando metro após metro a sua liderança e acabaria mesmo por vencer com larga vantagem. Vimos ali o grupo da frente e este é o grupo perseguidor, onde vinha Luís Almeida, Joaquim Lopes e também Carlos Pica, eles que tentavam aproximar-se dos da frente e não perder assim a corrida. Cá está o grupo que vinha na liderança, Nuno, que estava já na entrada para o Parque de Transição. Sim, um grupo ali com 6 atletas, entre os quais, como podemos ver ali nas imagens, se inclui também o atleta júnior do Alhandra, o Luís Gabriel Monteiro, e vimos ali há instantes Rafael Gomes também entrar. Ele tinha começado bem, mas que depois acabou por perder ali algum tempo já após o retorno e até à chegada ao Parque de Transição. Por esta altura, os primeiros já seguiam então para o segmento de BTT, 29 km, numa altura em que os vemos a ter ali também alguma dificuldade em subir para a bicicleta. Já no setor feminino, Rita Maria Lopes, da hemiciclo de Grândola, chegava completamente isolada e ali vimos já passar também Melícia Maia com Maria do Céu Nunes, as duas atletas que vinham no seu encalço. De resto, estas duas atletas chegaram ali praticamente lado a lado ao Parque de Transição. Um estado muito mau do terreno. Aqui é a Rita Maria Lopes a sair para o segmento de ciclismo, ela que se preparava para enfrentar os duros 29 km que eram percorridos em 2 voltas a este traçado montado nas Lesírias de Vila Franca. Estávamos então no início deste segmento de ciclismo, BTT para 29 km, 2 voltas a este traçado montado neste duatlo das Lesírias. Ora, como se pode ver, a chuva era o grande obstáculo para os atletas enfrentarem, mas não havia só a chuva, havia que contar, Nuno, com um vento forte que se fez sentir. E podemos constatar isso mesmo pelas imagens que observamos nesta altura. Ali os casacos e as camisolas dos participantes de facto a sofrerem os efeitos desta tempestade Stefani, que de resto se caracterizava também por ventos muito fortes e que iriam dificultar ao longo dos 29 km de BTT a missão destes homens que tinham chegado ao final da primeira corrida no grupo da frente. Levavam cerca de 20 segundos, sensivelmente, do grupo perseguidor e esta parte da prova iria sofrer muitas alterações. Como se pode ver, vai acontecendo por esta altura aqui também a aproximação do grupo que estava um pouco mais atrás, algumas fugas também, mas que prontamente iam sendo anuladas. O vento era de facto um fator determinante por esta altura. Ora, Daniel Martins, nesta fase do BTT, seguia ali na roda de outro atleta que estava também a impor um bom ritmo. Este atleta do Fonte Grada, Nuno, está a fazer um bom início de temporada. Sim, Daniel Martins na temporada passada foi vice-campeão absoluto de duatlo, é por isso o nome sempre a ter em conta aqui para estas provas de duatlo. Ele que chegou aqui curiosamente menos preparado do que aquilo que desejaria, foi isso que de resto nos transmitiu, que tinha estado no estrangeiro e portanto não pôde treinar tão bem quanto gostaria para chegar aqui a esta prova, mas como iremos ver mais à frente, essa menor ausência de treino acabou por não ter um efeito negativo, bem pelo contrário.
Vemos aqui o estado em que aparecem os triatletas e também as bicicletas, depois de um mar de lama que se fazia sentir na última parte deste percurso montado nas Lesírias de Vila Franca e que estava a dificultar muito a tarefa. Era um autêntico rio de lama. Mais uns ataques no grupo da frente, eles que tentavam quebrar ali um pouco este grupo de forma a chegarem mais isolados ao segmento final. E aqui estamos já com a líder do segmento feminino. Rita Maria Lopes, que lá está, como já dissemos, foi aumentando a sua vantagem à medida que a prova se ia desenrolando e ao final da primeira volta levava já uma margem confortável para Melissa Maia, do núcleo sportinguista da Golgã, que vinha por esta altura também a fazer uma boa prova na segunda posição. Um pouco mais atrás vinha a jovem alentejana Ana Torres, ela que representa a Escola Triatlo de Santo António de Évora, vinha aqui numa terceira posição a tentar colar com o grupo da frente, o que parecia já muito difícil, já que as duas primeiras tinham imposto um bom ritmo e conseguiram ganhar uma vantagem que as ajudava a fazer face a este mar de lama que se fazia sentir no percurso. A atleta cadete estava de facto a ter um bom momento aqui no segmento de BTT, tendo já ultrapassado duas das suas adversárias, uma delas Maria do Céu Nunes, que nas duas primeiras etapas da Taça por Terra se tinha apresentado muito bem. E aqui Rita Maria Lopes do hemiciclo na liderança do setor feminino, a concluir a primeira volta de BTT. E esta é Melissa Maia, do núcleo sportinguista da Golgã, duas primeiras classificadas no setor feminino que estavam com uma vantagem muito grande para as atletas que vinham atrás delas. Estamos já na frente da corrida do setor masculino, o início da segunda volta para os 29 km a este percurso montado nas Lesírias de Vila Franca. Era Rui Narigueta, do Ateneu Artístico de Cartaxense, que estava na liderança. Atrás dele vinha então Pedro Ribeiro, do Águias de Alpiarça, que era segundo classificado no final desta primeira volta ao percurso de BTT, Nuno. Dois homens que tinham começado o segmento de BTT com cerca de 1 minuto de atraso face àqueles que tinham sido os mais rápidos na corrida inicial, mas que logo ao final dos primeiros 14,5 km conseguiram não só anular essa desvantagem, como também ganhar ali alguma vantagem. Por esta altura já se vê a dificuldade tremenda que este percurso apresentava, especialmente nesta segunda volta, já depois da passagem de largas centenas de participantes e, como se pode ver pelas imagens, tudo muito alagado, um percurso extremamente difícil, aqui a obrigar até inclusive alguns dos participantes a terem que fazer parte do trajeto a pé. Este foi de facto um dos momentos mais difíceis deste Duatlo de Lesíria. Cá está um dos atletas que é retirado devido à hipotermia, o muito frio, a chuva e o vento a dificultarem a tarefa, e como se não bastasse este autêntico mar de lama onde os triatletas tinham que percorrer 2 voltas e de facto ao fim da primeira passagem estava verdadeiramente um mar de lama, cheio de lama por todo o lado, com muita água, o que dificultava e exigia também um esforço físico acrescentado. E essa foi, de resto, a tónica dominante nas observações feitas pelos atletas, precisamente o esforço adicional a que se viram forçados para ultrapassar todo este muro de lama que se colocava aqui à sua frente. Rita Maria Lopes, por essa altura, parecia tranquila na liderança da prova. Melissa Maia aqui parece mais próximo do que aquilo que efetivamente ia. A distância entre as duas atletas ainda era significativa e ela nunca chegou a ameaçar a liderança da atleta do hemiciclo de Grândola. Aqui vemos mais uma vez Ana Torres, da Escola Triatlo de Santo António de Évora, que por esta altura evidenciava já alguma dificuldade em enfrentar o vento, a ter mesmo que se levantar do selim para conseguir avançar nesta altura da prova. Mais uma imagem do mar de lama, com Rita Maria Lopes a não ter grandes dificuldades a transpor aquela fase inicial. O mesmo aconteceu de resto com Melissa Maia. Como se pode ver, à medida que os atletas iam passando, ia sendo cada vez mais complicado gerir todo este esforço e o equipamento ia começando também a ficar cada vez mais pintado de castanho escuro. Muita dificuldade, principalmente para aqueles atletas que se sentem menos confortáveis em cima das duas rodas. Estávamos então no final do segmento de ciclismo. Este é Pedro Ribeiro, que demorou 1h16:29 para completar as 2 voltas de 29 km ao traçado de BTT. Ele saía aqui em primeiro para a corrida final, 3 km de corrida que iriam definir quem iria vencer este Duatlo das Lesírias.
Apenas 3 km a separarem por esta altura os atletas da tão desejada linha de chegada, mas ainda assim, apesar da curta distância, estes últimos 3 km iriam permitir ainda muitas mexidas no comando da prova. Víamos, entretanto, os atletas a chegarem aqui ao parque de transição, alguns também com maior dificuldade em percorrer estes metros a pé, ali em cima do empedrado, mas a grande maioria, à medida que iniciava a corrida, estava praticamente irreconhecível. Daniel Martins ali também a lançar-se na corrida final, ele que viria efetivamente a acelerar e de que maneira nos últimos 3 km, o que lhe veio a permitir ir recuperando terreno metro após metro. Por esta altura vamos vendo já a primeira atleta feminina, 1 hora 31 minutos e 53 segundos, tempo de prova. Rita Maria Lopes sem dificuldade em cumprir esta segunda fase da sua prova. Aqui a vemos já com algum à vontade face à distância que esperava das suas adversárias e vai iniciar os últimos 3 km de prova sem dificuldades. Filomena Gomes estava por esta altura também a lutar pelo lugar no pódio. À sua frente seguia, como vemos ali, Melissa Maia, do núcleo sportinguista da Golgã. Ana Torres, entretanto, tinha caído para o 4º lugar. Na frente da corrida era Pedro Ribeiro que liderava, ele que estava a pagar uma fatura muito pesada pelo BTT. Era notório que estava já o atleta do Águias em grande dificuldade depois daqueles 29 km muito duros. Rui Narigueta, que vemos aqui em segundo lugar e que tinha sido um dos homens que tinha também imposto um ritmo forte durante o BTT, vinha a tentar fugir a Rafael Gomes, que seguia no seu encalço com passada acelerada. Mas mais forte ainda estava Daniel Martins, do AMCR Fontegrada, que aqui já vemos, após o retorno, a assumir a liderança da prova. Lá ao fundo já veja-se a figura incontornável de Rafael Gomes. Aqui não havia hipótese, Daniel Martins já tinha por esta altura garantido a sua primeira vitória da temporada de 2014, ele que na temporada passada tinha alcançado algumas vitórias nas provas de duatlo. Vamos ver então como é que lhe corre o resto da temporada de 2014, que está agora a dar os primeiros passos. Ali víamos também, ainda no discussão para o 3º lugar do pódio, Rui Narigueta e Pedro Ribeiro. Depois ali mais um grupo que vinha rápido, um grupo onde se incluía Custódio António. Aqui temos Baneco Moraes, do Sporting Clube de Portugal, que vinha também já algo desgastado nesta fase final da prova. Aliás, essa era a característica principal dos atletas à medida que iam chegando à meta, o cansaço bem visível no seu rosto, exceção feita naturalmente ao homem que iria cortar a linha de meta na primeira posição. Esse sim iria brindar-nos com um sorriso rasgado na conquista da sua primeira vitória nesta temporada de 2014. Imagens que vamos ver dentro de momentos, com a consagração do vencedor desta 18ª edição do Duatlo das Lesírias, Daniel Martins, da AMCR Fontegrada. A corrida inicial foi controlada, o BTT foi com alguns ataques nas zonas onde se pode dizer que há os abanicos, que é onde separa-se o grupo todo, e depois a parte final aqui do BTT foi duríssimo. Eu já nem via nada, tinha tanta lama nos olhos que já via tudo baixo, e eu assim, olha, eu chego ali, vou desistir, mas não, depois ali aquilo aliviou, e depois a corrida final foi à morte, pronto, não há hipótese, tem que ser. Para Rafael Gomes, o segundo lugar em Vila Franca de Xira foi uma excelente prestação, ele que este ano representa uma nova equipa, o Grupo Valco Bifor da Meda. Foi uma prova muito complicada, com muita lama, muita chuva, em que me deu vantagem para poder ficar em segundo lugar. Estavas à espera que o terreno estivesse tão pesado? Eu não estava à espera que o terreno estivesse tão pesado, mas achei que, para além do terreno estar muito pesado, as condições climatéricas em termos de vento e chuva também não foram as melhores. Pedro Ribeiro, do Águias de Alpiarce, acabou na 3ª posição, numa prova muito dura para o atleta do Águias. Com este vento, esta chuva, o segmento de bicicleta foi demais. Cheio de lama, foi um desgaste enorme. Na primeira volta foi tentar apanhar o grupo da frente, conseguimos apanhar o grupo da frente. Ainda na primeira volta, no final, consegui me isolar no segundo lugar. Depois fiz a última volta toda sozinho, consegui apanhar o Guilherme. Depois fui-me embora, consegui entrar para a última corrida em primeiro, mas fui-me a arrastar completamente. Dei demasiado na bicicleta.
Altura para assistirmos à consagração dos 3 primeiros classificados desta edição do Duatlo das Lesírias. Em primeiro lugar, Daniel Martins, da AMCR Fontegrada. O segundo lugar a pertencer então a Rafael Gomes, do AMA Grupo Valco B4, com o terceiro lugar do pódio a ser ocupado por Pedro Ribeiro, do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. No setor feminino, Melissa Maia tentava chegar à frente da corrida, o que parecia impossível, já que Rita Maria Lopes estava lá na frente, bem consolidado o primeiro lugar, e por isso restava à Melissa Maia a segunda posição. Por esta altura vamos vendo também a veterana Filomena Gomes, do Garmin Olímpico de Oeiras, que conseguiu fortalecer o terceiro lugar no segmento de BTT e depois continuou a forçar o andamento, garantindo por esta altura um lugar no pódio da prova. Como se pode ver, Rita Maria Lopes vinha com passada bem mais solta do que a das suas adversárias. Ela nunca viu a sua liderança verdadeiramente ameaçada, saiu desde os primeiros metros na liderança e nunca mais olhou para trás. Nos derradeiros 3 km ela levava já um avanço significativo, mas embora o esforço de Melissa Maia, do núcleo sportinguista na Golgã, para tentar alcançar a atleta da Amiciclo, ainda assim a não surtir efeito, e a campeã nacional júnior de duatlo da temporada passada a garantir mesmo aqui no arranque desta temporada também uma preciosa vitória. Melissa Maia ficará certamente satisfeita, apesar de tudo, com a sua prestação e com o excelente segundo lugar que alcança. Também, de resto, satisfeita deverá ter ficado a veterana Filomena Gomes, que alcança aqui um excelente terceiro lugar nesta duríssima prova do duatlo das Lesírias, que contou aqui com a sua 18ª edição. Ana Torres ainda conseguiu garantir o quarto lugar na prova, depois de uma corrida final já em bastante esforço. A jovem atleta cadete da Escola Triatlo de Santo António de Évora a garantir ainda assim um bom lugar nesta prova de duatlo das Lesírias. Vamos então observar o momento de consagração da vencedora desta 18ª edição, Rita Maria Lopes, da Amiciclo de Grândola, no momento em que cruza a linha de meta. Essencialmente o BTT, porque a lama é realmente muito difícil de uma pessoa conseguir manter o ritmo e torna-se técnico, mas estando bem preparada uma pessoa consegue fazer um bom resultado, como foi hoje. Melissa Maia, que tem como objetivo o Campeonato Nacional de Duatlo, realçou a dureza desta prova. Foi uma prova muito difícil, ali a última parte, muita lama, era difícil controlar a bicicleta, apanhou muito vento, acho que foi difícil para todas, foi justo. Filomena Gomes, do Garmin Olímpico de Oeiras, acabou por terminar na terceira posição, ela que se deu mal com o forte vento. Muita lama, mas nem sequer isso foi o pior, foi o vento. O vento contra é que foi uma dificuldade acrescida também. No início de temporada faz alguma moça ou nem por isso? Não, eu acho que não. Moça não direi. Fica-nos até algum desejo em melhorar, não é? Porque as condições não nos deixam, no fundo, dar o nosso melhor. Aqui temos então o pódio desta 18ª edição do Duatlo das Lesírias no setor feminino. Primeiro lugar para Rita Maria Lopes, da Amiciclo de Grândola, com Melissa Maia, do núcleo sportinguista da Golgã, a ficar no segundo lugar, e Filomena Gomes, do Garmin Olímpico de Oeiras, a fechar o pódio da prova feminina. Apesar do mau tempo que se fez sentir nas Lesírias ribatejanas, a verdade é que o presidente da Federação de Triatlo acabou por fazer um balanço positivo deste duatlo das Lesírias. Já não é a primeira vez que o tempo nos atraiçoa, mas de qualquer modo acho que foi uma excelente prova. Os atletas gostaram, também gostam de percursos e de provas difíceis, é mais um desafio. E acho que teve tudo muito bem, portanto, quase 1000 participantes nos 2 dias, acho que é excelente. Para a autarquia de Vila Franca de Xira, esta 18ª edição do Duatlo das Lesírias acabou por ser o consolidar de um projeto que atingiu a sua maioridade e, por isso, o balanço é positivo. Na minha opinião, voltou a ser um sucesso. Tanto ontem, em termos das camadas jovens, em que, felizmente, o São Pedro nos ajudou. Hoje o São Pedro pregou-nos uma partida, não permitiu desfrutar da belíssima paisagem da nossa Lesíria, mas também os duatlos e esta época do ano é propícia a estas coisas e se calhar
para alguns foi um duatlo fantástico porque preferem este tipo de condições atmosféricas do que o sol e o bom tempo e o frio.